Vamos lá, investidor, meu nome é Luiz Out e esse aqui é o nosso canal do Investidor. Sejam todos bem-vindos. Para você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Para você que já é inscrito, não deixe de visitar o nosso site, o investidorindependente.com.br. Lá nós temos muitas notícias atualizadas sobre o pregão, temos informações, aulas completas, materiais, e-books sobre o mercado financeiro para você. Hoje vou falar de um tema que eu abordo bastante com vocês aqui, só que eu recebo muita dúvida e muita solicitação por parte dos nossos alunos e seguidores. Vou falar com vocês hoje sobre o hedge de proteção. Eu já falei de vários hedges aqui no canal do Investidor. Já falei de hedge no dólar, borboleta, descorrelação, todo tipo de hedge. Já falei com você, hedge de alavancagem. Hoje eu vou falar com vocês, eu vou dar ali uma direcionada somente no hedge de proteção. Confere o conteúdo após a vinheta. Se você ainda não acessou nenhum vídeo nosso sobre hedge, eu vou colocar para vocês aqui um link após o outro sobre os dois principais vídeos, que eu falei, os dois últimos vídeos que eu falei desse tema, para você já buscar mais informações se você não entender o que eu vou falar para vocês aqui. O motivo da gente realizar uma operação de hedge ou uma operação de descorrelação é por proteção ou por alavancagem. A diferença principal entre a descorrelação e o hedge eu vou explicar para vocês já, mas uma delas se posiciona no mesmo ativo ou um ativo ligado ao principal numa direção contrária, e o outro ele aplica o dinheiro em um ativo e aplica ali um outro capital em um outro ativo que tem uma relação contrária ao outro. Nossa, Luiz, não é a mesma coisa? Não, não é. Um exemplo de hedge é você operar ações de Petrobras e operar opções de Petrobras, Uma operação de descorrelação é você operar as ações de Petrobras e Tesouro Direto. Dá para fazer isso, Luiz? É claro que dá. Eu vou explicar para vocês essa definição já. O hedge de proteção, gente, normalmente você vai montar quando? Quando você já tem as ações em carteira. Ou você quer se posicionar nessas ações, porém está com receio da sua análise estar equivocada, de algo mais forte do que a empresa acontecer no mercado como um todo e impactar ali os seus investimentos em renda variável. Vamos utilizar aqui como exemplo o hedge em renda variável, mais especificamente no mercado de ações, que é o que eu sempre gosto de utilizar. O que acontece? Se você está com medo, com receio, ou simplesmente é um cara prevenido, o que você vai optar por fazer quando você comprar ali as suas ações de Petrobras, de Vale, de Bradesco, de Itaú? Você vai querer fazer um hedge. Um hedge ele pode ser, por exemplo, um lançamento coberto, uma operação fence, nós também temos vídeo aqui. Pode ser uma collar, também. Todas essas operações nós temos vídeos no nosso canal. Pode ser uma collar, enfim, pode ser até mesmo um acigo, Dá para você utilizar essa estratégia como se fosse um hedge e nem tanto uma especulação. Você monta essa operação para te proteger. Todas essas são operações com ganho na alta. Nenhuma de venda de vol, nada disso. São operações que você precisa que as ações subam para você ter lucro na operação. Porém, o pulo do gato nessas estratégias de hedge de proteção é que se você estiver errado e o papel não subir e ficar parado, você obviamente não vai perder nada. Se o papel cair um pouquinho, você não perde nada. Se o papel cair bastante, dependendo da operação, você também não perde nada. E digo mais, tem operações de hedge que às vezes, se o papel ficar parado desde o momento que você montou até o vencimento das opções escolhidas, você ainda tem lucro. Olha que legal. Então, esse é um tipo de estratégia de hedge que o lado negativo, são exemplos, não são todos, tem muito mais. Eu vou usar os mais simples aqui na nossa aula de hoje. Esses são exemplos onde você ganha com a movimentação, porém um lado negativo nessas operações é que se o papel, se as ações subirem muito, você não ganha, Você participa parcialmente. O lado positivo é que se cair, você também participa parcialmente ou às vezes quase nada, como é o caso da operação collar. Esses são alguns tipos de operações de hedge. Ah, Luiz, e uma trava de baixo, uma trava de alta, não é uma operação de hedge? Gente, na minha opinião, as travinhas de alta, que eu gosto bastante, são operações especulativas. Ela não se encaixa nesse segmento que eu estou explicando para vocês aqui agora. Ah, Luiz, e como que seria aquele outro segmento? Finalizou esse? Finalizou, mas ficou faltando muita informação, tá, gente? Eu dei uma pincelada aqui
por cima das principais operações que, na minha opinião, que na minha prática, né, são utilizadas como hedge de proteção nesses cenários que eu mencionei: insegurança, pandemia, medo, alta com um pouquinho de receio. Ah, Luiz, mas o cenário é bem otimista, preciso montar hedge? Só se você for um cara prevenido. Tem gente quando o mercado está muito otimista, prefere montar hedge de alavancagem, aquele que alavanca os lucros com limite, sem alavancar os prejuízos. É um outro cenário para um cara mais agressivo. Fechou esse assunto desse hedge de proteção. O que é, Luiz, a descorrelação de proteção, vamos falar assim? Ela não vai agir diretamente, tá? O exemplo que eu dei aqui inicialmente com Petrobras, eu vou dar agora um exemplo para vocês aqui com, vamos pôr Itaú, né, que é uma empresa com grande peso no índice. Quando você está pretendendo comprar Itaú para ganhar simplesmente a valorização do preço das ações, você não está ligando muito para os dividendos. Então, nesse cenário, o que você pode fazer? Você pode, ao invés de comprar a Itaú no mercado à vista, YouTube 4, YouTube 3, você vai e faz a aquisição das ações de YouTube e transforma a sua operação à vista em uma operação a termo. Como assim, Luiz? Temos vídeo sobre isso também, não vou perder o foco nessa aula aqui, nesse vídeo. Você consegue comprar Itaú e fazer uma operação, transformar a sua operação do mercado à vista em uma operação a termo. Ou simplesmente entrar em contato com o seu assessor, com a sua corretora e falar: quero montar uma operação a termo, uma operação termada em YouTube 4, por exemplo. O que acontece? Para você montar esse tipo de operação, você pode montar ela utilizando a margem de garantia. Você necessariamente tem que dar uma garantia, porque uma operação a termo é uma operação que basicamente é uma alavancagem, não chega a ser uma aposta. Ela tem um custo operacional ali, um custo pelo prazo que você vai ficar posicionado, porém ela tem a possibilidade de alavancagem. Para cada R$1 que você tem, você pode se posicionar em até R$5, que eu não recomendo se você não estiver bem informado com relação à exposição. Então vamos supor que você fique se expondo 1 para 1, que é o mais correto. Você vai lá e compra, 1.000 ações de Itaú, gastou lá 20 mil, 30 mil reais. O que você pode fazer? Pegar esse dinheiro, colocar no Tesouro Direto, um CDB, numa ações de outra empresa, pegar esse Tesouro Direto, vamos pegar o seu Tesouro Direto, Tesouro IPCA, sei lá, um Tesouro Selic, por exemplo. Colocou seu dinheiro lá, pegou esse tesouro e deu de garantia na corretora, na B3, para você operar as operações a termo. Você precisa, tá? Ah, Luiz, mas e se eu deixar o dinheiro na conta parado também dá? É claro que dá, porém descaracteriza essa operação de descorrelação. O que acontece? Vamos supor um cenário aí de 12 meses. Você montou uma operação com o seu preço, você tem noção do preço, montou lá o prazo do termo de 12 meses. Pegou, comprou Itaú, foi lá, fez a aquisição do Tesouro Direto, IPCA+, IPCA mais 4, mais 5, enfim, algum desses dois. Pegou esse Tesouro Direto, deu de margem de garantia para a sua operação termada em Itaú. Vamos supor que Itaú caia bastante, saiu lá de R$30, R$40 e foi para 20. Caiu 50%. Você obviamente, vai tomar esse prejuízo de 1 para 1, porque você não alavancou. Legal? Legal nada, né? Mas enfim, vai tomar esse prejuízo. Só que na renda fixa, mesmo você alocando o seu Tesouro Direto na margem de garantia, você ganha o rendimento daquele Tesouro Direto, daquele investimento. Então, supondo que Itaú tenha saído de R$40 para 20, com o país inteiro entrando em crise, o que acontece? Geralmente, não é geralmente, né, mas normalmente países em crise, o índice de inflação sobe muito, a taxa de juros começa a subir horrores, a gente consegue ver isso aí com facilidade nos nossos vizinhos argentinos. Esse tipo de descorrelação é comum. O mercado de ações em crise quer dizer o quê? Que o país inteiro está meio que em crise, pelo menos em crise econômica. E isso destabiliza a nossa economia, joga a inflação lá para cima e o Banco Central ele é obrigado ali a puxar um pouquinho da sua taxa de juros, subir o nível da taxa de juros nas reuniões do Copom. Isso deixaria o quê? O seu Tesouro Direto, Tesouro IPCA, mais rentável. Vamos supor que você tem um Tesouro IPCA com a inflação subindo horrores, o rendimento ali desse tesouro ele acaba ficando mais interessante. O interesse do investidor nesse Tesouro Direto no mercado secundário aumenta. A mesma coisa para quem possui Tesouro Selic na garantia. Se o Banco Central começar a subir demais a taxa de juros
para segurar um pouco ali a inflação, o seu Tesouro Direto Selic, que está na garantia, ele vai ganhar valor no mercado secundário. Ou seja, nesse exemplo, se Itaú cair 20% porque a economia do país está ruim, o seu investimento no Tesouro Direto na renda fixa, em algum desses dois exemplos que eu acabei de mencionar, vai ganhar valor no mercado. Então você ganha na outra ponta. No final das contas, você pode equilibrar o que você perdeu em um com o que você ganhou no outro. É lógico que esse não é um objetivo, mas aqui, nesse sentido, nesse exemplo, essa descorrelação te protegeu. É lógico que se você montou uma operação a termo em Itaú, você não quer que o Brasil entre em crise, muito menos que Itaú caia 50%. Você quer o quê? Que o Tesouro Direto fique equilibrado com o rendimentozinho dele ali, talvez perca um pouquinho se a Selic cair ou se o IPCA cair mais, só que você quer que as suas ações saiam de 40 para 50, 60 para você ganhar mais na outra ponta e manter o que está aqui parado, entendeu? Esse é um exemplo, manter o que está aqui, né, o Tesouro Direto. Esse é um exemplo de descorrelação. Dei dois exemplos para vocês aqui, de hedge de proteção, né, com derivativos, e outro exemplo de descorrelação que pode te proteger em um cenário de catástrofe, tá? Eu usei aqui Itaú, mas você pode usar Vale, Petro, Itaúsa, Banco do Brasil, enfim, Varejo, Magazine Luiza, qualquer uma delas você pode aplicar essa mesma lógica, legal? A única coisa que vai mudar é o Tesouro Direto, tá? Tem que ver qual que é a expectativa para o mercado e para aquele Tesouro Direto que você está se posicionando para colocar na garantia. Legal? Gente, ficou um pouco confuso esse vídeo porque é um tema muito específico, mas eu recebi aqui a demanda, a cobrança aqui pelos nossos seguidores e eu achei interessante compartilhar com vocês, por mais que seja um assunto complicado. Se você quiser saber mais, manda um e-mail para a gente no atendimento@luizotti.com. Nossa equipe e eu vamos ter prazer em te ajudar e bater um papo com você. Legal? Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.